No nome do Senhor, aleluia. Quem está sentindo a presença do Espírito Santo neste lugar, irmãs, você tem liberdade de adorar o Senhor neste lugar. Pegue sua Bíblia, vamos abrir a palavra de Deus nesta tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o Senhor nesta tarde, grande é o seu nome. Glória a Deus. Quero te convidar você a abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo de número 20 e versículo de número 9. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. E depois nós leremos também Jeremias, capítulo 33 e versículo de número 3. Glória a Deus. Esse mês de agosto estamos falando sobre este tema tão importante para nós como herdeiras das promessas do Senhor sobre a nossa vida. E a irmã Ana nos deu toda a liberdade de ministrar a palavra do Senhor baseado em todo esse tema que estamos abordando. E Deus falou ao meu coração, irmãos, para nós falarmos sobre o clamor. E amanhã, dia 7, o tema está baseado em Jeremias capítulo 33, versículo 3, que nós já vamos ler. Mas primeiro abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 19 e versículo 9, que diz assim: Então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fadigado de sofrer e não posso. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz assim: Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Pode tomar o teu assento nesta tarde, glorificando ao Senhor. Já sentimos a sua presença real nesta casa. Mas sendo fiel, irmã, naquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, eu quero compartilhar com a igreja esta palavra tão poderosa que tem falado comigo, e eu tenho certeza que vai falar o teu coração. Quando nós vamos olhar para a história desse profeta tão relevante da palavra de Deus, da história, nós vamos ver este profeta chamado Jeremias, a qual seu nome significa Javé é elevado. Jeremias, também conhecido como profeta das lágrimas. Quem não conhece a palavra de Deus através da boca do profeta e do ministério de Jeremias? Jeremias era filho de Euquias, que era sacerdote em Anatote. Anatote era um vilarejo que ficava a nordeste de Jerusalém, aproximadamente 3 quilômetros de distância de Jerusalém. E esse território era conhecido lá em Jeremias capítulo 1 e versículo 1 como o território de Benjamim. E essa cidade, ou esse vilarejo, essa vila, ela era conhecida como a cidade dos sacerdotes, pois desde o tempo de Davi, o rei Davi, ali se encontravam e ficavam os sacerdotes de Jerusalém e de todos os lugares do povo de Israel. Quando nós olhamos para o ministério profético de Jeremias, Jeremias profetizou por volta de 40 anos sobre Judá. E a sua profecia, a sua mensagem estava direcionada mais precisamente ao reino do sul chamado Judá. Nós sabemos, e você sabe do contexto, que havia sido já levado o povo para um lugar distante. E quando nós olhamos para Israel, o reino do norte, Samaria já havia sido levado, mas ainda Judá estava aguardando algo. E Deus, usando a vida do profeta Jeremias, trazendo essa mensagem. E o que me chama a atenção, irmãos, que a mensagem de Jeremias era uma mensagem que trazia uma mensagem de alerta, uma mensagem de denunciar o pecado do povo, mas também uma mensagem de arrependimento e uma mensagem de restauração. E essa mensagem completa de Jeremias trazendo arrependimento, trazendo também renovo e consolação. E quando nós olhamos para o ministério do profeta Jeremias, este profeta que profetizou durante muitos reinados de muitos reis sobre Judá, e um deles era Josias, e eu gosto de falar sobre Josias,
porque este rei, e quando o profeta Jeremias profetizou sobre Judá, ele profetizou durante 18 anos, quando este rei ainda estava reinando sobre Judá. E Josias foi um dos homens e reis que fez uma grande restauração sobre o povo de Israel, sobre Judá. Quando nós olhamos para a história de Josias, ele foi aquele que derrubou muitos altos, foi aquele que inaugurou novamente a adoração no templo. A palavra foi achada e novamente se teve adoração na casa do Senhor. Esse Josias foi um grande rei que trouxe muita reforma na liturgia, mas também no culto de adoração ao Senhor. Mas a palavra do Senhor vai dizer que quando morre o rei Josias, tudo aquilo que ele havia feito também parece que foi se enterrado. Mas sempre Deus levanta alguém no meio da dificuldade, no meio da adversidade. E quando nós olhamos também para este profeta Jeremias, que segundo a história ele começou a profetizar por volta de 23 anos de idade. E isso nos choca, porque quando nós chegamos lá em Jeremias capítulo de número 1, nós achamos que ele é uma criança muito pequena, quando ele diz: Senhor, eu sou uma criança, eu não posso falar. Mas ele estava dizendo da sua incapacidade, ele estava dizendo que ele era vulnerável, e ele estava dizendo que ele era incapaz. Mas quando Deus chama e faz uma promessa e levanta ele para profetizar. E o que me chama a atenção, irmãos, é que assim como o profeta Jeremias, quando foi chamado, o profeta Isaías também, quando foi chamado, e ele se coloca dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas a palavra seguinte, quando Deus fala para ele: olha, você vai pregar para um povo que não vai te ouvir, você vai falar para um povo que não vai ter ouvidos. Então a mesma coisa aconteceu com o profeta Jeremias, quando Deus chamou ele dizendo: ei, você vai levantar, mas você também vai derribar, você vai edificar, e você vai fazer muitas coisas através do meu nome. Mas quando olhamos para a história dele e para o seu ministério, isso nos choca um pouco, irmãs. E Deus falava tanto ao meu coração através do profeta Jeremias, introduzindo esta palavra aqui nesta tarde, dizendo às irmãs que a vida do profeta Jeremias nos choca. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, e a gente gosta de pregar, e eu gosto de pregar uma mensagem que vai me levar e vai me levantar, mas muitas vezes nós precisamos ser confrontados com uma palavra que vai dizer que nem tudo vai ser fácil. Mas mesmo na dificuldade o Senhor vai estar conosco. Mesmo no meio da adversidade o Senhor vai estar conosco. Mesmo no meio do calabouço Deus vai estar conosco. Mesmo no meio da cova o Senhor vai estar conosco. Mesmo no meio do poço o Senhor vai estar conosco. Mesmo no meio da prisão como Paulo, Deus vai estar conosco. E nesta tarde o Espírito Santo me constrangeu com esta palavra, com a vida desse profeta chamado Jeremias. Quando nós olhamos para a história dele, nós vamos ver que muitas coisas, e eu quero descrever algumas aqui para nós aplicarmos a palavra de Deus. Quando nós vamos meditar na sua história, nós podemos perceber que este Jeremias, ele tinha uma palavra que trazia, como eu disse, denunciava o pecado. E uma palavra que denuncia o pecado e traz também, ou tem o sentido e a relevância e o propósito de nos levar ao arrependimento. É uma palavra que não é muitas vezes bem-vinda aos nossos ouvidos, porque eu não quero ninguém dizendo para mim, a irmã Luana dizendo para mim que eu preciso me arrepender. Eu não quero ouvir ninguém dizendo para mim que eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu não quero ninguém dizendo para mim das coisas que eu faço de errado. Eu gosto, como disse a irmã Thailise que cantou aqui, quando alguém fala coisas boas de nós. Mas nós precisamos, irmãos, que Deus nos levante, Deus use a sua palavra para nos alinhar, para nos colocar no seu prumo, para nos direcionar e nos levar ao lugar que o Senhor quer nos levar. E Jeremias foi esse profeta que ele não era bem-vindo. Ele foi traído pela própria família, ele foi traído pelos amigos, ele foi traído pelo seu próprio povo. Porque enquanto tinha um profeta chamado Ananias que profetizava coisas boas, lembre-se, o contexto era: o povo estava às vésperas de ser levado cativo para a Babilônia, 70 anos de cativeiro, véspera de ser levado cativo.
o cerco já estava acontecendo em Jerusalém. O cerco dos caldeus, o cerco dos babilônicos, eles já estavam cercando Jerusalém. E Jeremias, com esta palavra profética, dizendo: ei, vocês precisam se arrepender, vocês precisam voltar ao Senhor, vocês precisam deixar os ídolos e as idolatrias. E quando a gente fala de ídolos e idolatria, logo pensamos em uma imagem, mas muitas vezes o ídolo do coração do povo não era somente uma imagem, mas era a sua ganância, era o seu orgulho, era o seu pecado íntimo, era o seu pecado pessoal. E Jeremias estava trazendo esta palavra ao povo, dizendo: ei, vocês precisam se arrepender. O cerco estava acontecendo em Jerusalém, os caldeus com seus exércitos estavam cercando, e a história vai dizer que mais ou menos por 2 anos eles cercam o povo de Jerusalém. E a palavra do Senhor vai dizer que esta palavra que Jeremias profetizava soava nos ouvidos do povo como algo ruim, como algo negativo, mas era um confronto de Deus dizendo: ei, eu permitirei. Eu gosto daquele louvor da Lauriette que diz que Ele permite a prova, mas também Ele nos abençoa. Ele permite a doença, mas também Ele cura. E quando nós olhamos para a vida do profeta Jeremias, isso aconteceu. E a Bíblia diz, irmãos, que o cerco estava acontecendo, e o povo estava dando ouvidos a um profeta chamado Ananias, que começou a trazer umas palavras tão boas aos ouvidos do povo, dizendo: ei, não vai acontecer por 70 anos esse cativeiro, não. 2 anos vai acontecer esse cativeiro. Deus vai enviar os egípcios para nos salvar. E segundo a história e segundo a Bíblia, lá em Jeremias capítulo 37, quando eles estavam cercados, o exército dos egípcios vieram, e isso fez com que os caldeus, os babilônicos que estavam cercando Jerusalém, se levantassem e se retirassem do cerco. E aqueles que estavam lá em Jerusalém olharam para Jeremias e começaram a zombar. E isso eu posso imaginar, segundo aquilo que a palavra está dizendo, que o povo começou a imaginar e a dizer assim no seu pensamento e a zombar de Jeremias. Ele estava profetizando que 70 anos nós seríamos levados cativo. Agora o exército dos egípcios está vindo aí para nos dar força, para nos ajudar. Ele vai nos garantir a vitória. O cerco dos caldeus, os babilônicos, se levantaram, se retiraram, e logo eles olharam para Jeremias e disseram: você é um profeta falso. Mas falso não era o profeta Jeremias, era um profeta chamado Ananias, que ele começou a dizer: ei, 2 anos o Senhor vai restituir seu povo, em 2 anos os caldeus vão ser destruídos. Mas a palavra dada a Jeremias era 70 anos de cativeiro. Mas a palavra do Senhor vai dizer que os egípcios não puderam suster-se diante dos caldeus, e eles voltaram novamente a cercar Jerusalém. E quando eu olho para a história desse profeta, irmãos, eu consigo ver a humanidade desse homem, mas também o compromisso e o zelo que ele tinha com a palavra de Deus, o compromisso e o zelo que ele tinha com as coisas de Deus. Jeremias foi um homem que ele não se casou, ele não teve família. Isso está em Jeremias capítulo 12, versículo 1. Ele tinha também um discípulo chamado Baruque, que era o seu escriba. E ele muitas vezes, quando Jeremias não podia escrever as suas mensagens proféticas no rolo, o seu discípulo Baruque começava a escrever. Até o ponto que certa vez Jeremias não podia mais entrar no templo, porque um certo rei chamado Jeoaquim impediu dele entrar no templo e falar da profecia, da mensagem que Deus já havia dado a ele. Então Jeremias, não podendo mais entrar no templo, na casa de Deus, ele envia o seu discípulo Baruque para falar. E como um ato de desprezo, a Bíblia vai dizer que Jeude, quando ele começa a ler o rolo da mensagem profética de Jeremias que ele havia escrito, porque Deus havia lhe ordenado para escrever, certa vez Jeoaquim, ao ouvir aquele rolo, a mensagem era: o povo vai ser levado para o cativeiro. E essa mensagem dura que soa no coração desse rei, a Bíblia diz que como desprezo ele começa a despedaçar e cortar este rolo que era a mensagem de Deus, e ele começa a colocar no fogo e em um braseiro, como desprezo pelaquilo que Deus havia lhe falado.
E nesta tarde, irmãos, eu vim dizer de todo o meu coração e da minha alma, direto do Espírito Santo que soa e brada no meu coração, esta palavra que o Espírito ministra na minha alma. Nós não podemos desprezar, irmãos, a palavra de Deus. Nós não precisamos e não devemos desprezar a mensagem de Deus. Muitas vezes ela vai nos confrontar, muitas vezes ela vai nos levar para um lugar de reflexão, mas esta palavra precisa ser aceita no nosso coração. Essa palavra precisa descer na nossa alma, no nosso coração e na nossa vida. Jeremias também foi acusado de traição, porque o seu povo olhava para ele e dizia: ei, você está nos traindo, você está a favor dos nossos inimigos. Não, ele estava a favor de Deus, ele estava compromissado com a palavra de Deus. Jeremias é aquele que é capaz de usar algo direcionado por Deus, que Deus havia lhe mandado. Ele começou a usar um jugo de madeira nos seus ombros, e isso representava a nação de Judá, que seria levada cativa para a Babilônia. Isso era um simbolismo. Quando Deus fala com ele, diz: você vai colocar um jugo de madeira e você vai andar assim. E isso vai representar para o povo que eles serão levados cativos para a Babilônia. Então, quando nós olhamos para a vida desse profeta, irmãos, compromissado, rendido com a palavra de Deus, quando nós chegamos no capítulo de número 20, nós olhamos e nos deparamos com um profeta humano. Um profeta humano. E eu vim aqui nesta tarde pregar para mulheres humanas, para homens humanos. O profeta Jeremias, 40 anos profetizou sobre Judá, mas chegou uma hora da sua vida que a sua palavra não tinha aplauso, a sua palavra não tinha ninguém batendo no seu ombro dizendo: ei, você foi muito bem. Não tinha ninguém no seu ombro dizendo: ei, tira uma foto comigo que eu vou postar lá no Instagram. Não tinha ninguém dizendo: eu vou te convidar para você ir lá na minha igreja pregar. De tanto Jeremias ser desprezado pela palavra que carregava, e não era a sua palavra, era a palavra de Deus. Chega no capítulo de número 20, Jeremias está assim. Ele está despido, e não estou falando de forma literal, mas a sua alma salta para fora. E ele começa a dizer no capítulo de número 20, versículo de número 7: iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei, mais forte fostes do que eu, e prevaleceste, sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. O versículo 9 diz: então disse eu, não me lembrarei dele, e não falarei mais o seu nome. Tamanha era a dor e a rejeição desse profeta, que ele foi capaz de orar ao Senhor e falar com Deus dizendo: Senhor, o Senhor me iludiu. O Senhor me iludiu, Deus. No capítulo de número 20, versículo 14, ele diz: Senhor, ele amaldiçoa. Quando nós lemos este versículo, irmãos, isso nos choca, porque ele vai dizer que ele amaldiçoa o seu dia do seu nascimento. Capítulo 20, versículo 15, ele vai dizer assim: que ele amaldiçoa o homem que chegou para o seu pai dando a notícia de que o seu filho havia nascido. Porque diante da cultura, ele não poderia amaldiçoar os seus pais, mas ele amaldiçoa aquele que trouxe a notícia das boas novas, dizendo: ei, um menino nasceu. Ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Capítulo 20, versículo 17, ele questiona a Deus, porque não matou ele no ventre. No capítulo 20, irmãos, pasme, a alma de Jeremias salta para fora. Jeremias 20, 18, ele questiona, dizendo: Senhor, por que eu existo? Por que? Qual é o sentido da minha existência? E no capítulo de número 20, versículo 9, quando ele decide na sua alma dizer: eu não mais me lembrarei do seu nome, ele diz: e não mais falarei do seu nome. A alma de Jeremias está gritando para fora, está dizendo: ei,
tamanha amargura e rejeição que eu estou vivendo, que eu não quero mais me lembrar de quem é Deus. Eu não quero mais falar de quem é Deus. Eu não quero mais pregar, eu não quero mais exercer o ministério que o Senhor me deu. Eu não quero mais louvar, eu não quero mais ajudar na casa de Deus. Eu não quero mais evangelizar, eu não quero mais ganhar alma. Eu não quero mais profetizar essas palavras, e eu estou aplicando para nós hoje. Jeremias salta a sua alma dizendo: Senhor, eu não me lembrarei mais do teu nome. Eu não pregarei mais, eu não falarei de ti, da tua mensagem, da tua palavra. Eu não vou profetizar mais sobre essa nação. Eu não vou falar mais, Senhor, eu vou me calar. A alma de Jeremias está gritando, dizendo: Senhor, nos dias de hoje, irmã Ana, ele diria: eu entrego a minha carteirinha. Nos dias de hoje eu entrego o coral. Eu entrego o círculo de oração. Eu entrego o grupo de louvor. Eu não toco mais. Nos dias de hoje eu não fico mais ali de recepcionista. Eu não venho mais participar do devocional, irmã Ana. Nos dias de hoje seria: eu não oro mais pela minha casa. Eu não oro mais pela minha família. Eu não oro mais por essa cidade. Eu não oro mais por este bairro. Nos dias de hoje é: Senhor, eu não vou mais na tua casa. O Espírito de Deus nesta tarde está dizendo para nós, irmãs e irmãos: ei, a vulnerabilidade e a humanidade de Jeremias, ela é real, ela é legítima, e a dor que muitas vezes eu e você sentimos, ela é real, ela é legítima. Mas Jeremias, quando ele decide não falar mais de Deus e não pregar mais, no versículo 9, na sequência, ele vai dizer: mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fadigado de sofrer e não posso. Sabe o que Jeremias estava dizendo aqui? Quando eu pensei em parar, em desistir, quando eu pensei em largar o coral, quando eu pensei de largar o grupo, quando eu pensei em parar de pregar, eu não consegui, porque aqui dentro de mim tem um fogo que arde, porque aqui dentro de mim tem um fogo aceso que não se apaga, porque aqui dentro de mim tem algo que está queimando e não me deixa parar, porque aqui dentro de mim tem algo que está vivo, e isso está encerrado nos meus ossos. Sabe o que Jeremias está dizendo? Isso que eu estou sentindo é algo profundo, não é algo superficial. Sabe o que ele estava dizendo? Embora todas as circunstâncias digam para mim parar, embora todas as circunstâncias digam para mim desistir, tem algo que não é superficial. Não foi no congresso que eu adquiri, não foi algo superficial, mas foi algo no secreto, um relacionamento íntimo com Deus, um íntimo relacionamento com Deus. E não vai ter nada que vai me parar, não vai ter dificuldade que vai me parar, não vai ter tempestade que vai me parar, não vai ter crise financeira que vai me parar, não vai ser ninguém que vai me parar. Por quê? Porque está ardendo dentro de mim, e isso é a presença de Deus, isso é a presença do Espírito de Deus. Assim diz o Senhor: toda esta palavra, há um renovo que estou mexendo com estrutura nesta tarde, diz o Senhor. Para quem pensou em desistir, diz o Espírito: estou colocando dentro de ti um óleo que desce do céu. A minha igreja ninguém vai tocar, diz
confundido, diz o Espírito. Ai, caramba, chorava, aleluia. Tem vasos, diz o Espírito Santo, vasos que estão quebrados. Eu derramo do meu olho nesta tarde. Estou consertando, diz o Senhor, para mostrar que eu sou Deus contigo, igreja. Há um clamor que sobe até o meu trono, diz o Senhor. E digo mais para minha igreja: estou fechando portas. Esta cidade é minha, diz o Senhor. E mostrarei para minha igreja o que vou fazer neste tempo, derramando sobre vidas que abrem o seu coração. Assim diz o Senhor. Quem pode adorar Jesus nesta tarde, levante a tua mão. Deixa o Espírito Santo aquecer a tua alma nesta tarde. Dá esse grito de glória que está engasgado aí, irmã. Dá esse grito de glória que está engasgado aí. Adore o Senhor neste lugar. Nada vai parar a igreja do Senhor. Tem algo que queima, por isso que você não vem entregar aqui o teu cargo. Algo que queima, por isso que você não entregou, irmã. Algo que queima, irmã Aline, por isso que tu não desistiu. Algo que queima, irmãos, e é por isso que você continua aqui adorando ao Senhor. Eu quero te convidar a você se pôr em pé. O Espírito diz que quer renovar pessoas aqui nesta tarde. O Espírito diz que nesta tarde quer renovar aliança, ministérios aqui. Eu estou pregando para mulheres e para homens que todos os dias querem desistir, mas não desistem porque alguém que está olhando está dizendo: ei, filha, há uma graça sobre ti, há um renovo sobre ti. É o Espírito de Deus na tua vida que não deixa você desistir, parar, desanimar. O Espírito de Deus nesta tarde está dizendo: ei, tem algo queimando aí dentro. Tem algo que está lá dentro da tua alma e que nada vai impedir de você continuar. Eu quero te convidar a você sair do teu banco agora, correndo, irmãs, porque nós vamos orar em unidade aqui nesta tarde. Deixa queimar, deixa queimar. Eu sinto de Deus uma graça neste lugar. Eu sinto de Deus um renovo, uma porção para cada um neste lugar, nesta tarde. Que não me dá descanso. Cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Deixa queimar. Não é uma conferência, queimar. Senhor. Deixa queimar. Não é um congresso, é o nosso relacionamento dia a dia contigo, dizendo: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Senhor, ajuda a minha família. Não deixe os meus filhos perecer. Não deixe meu casamento perecer. Jeremias tinha um relacionamento com Deus, e é por isso que mesmo ele querendo desistir, ele diz: tem algo aqui dentro que não deixa eu parar, que não deixa eu desistir, que não deixa eu parar de dizer que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre.
Feche teus olhos nesta tarde. Comece a orar ao Senhor. Comece a pedir ao Espírito de Deus para renovar a tua vida. Comece a clamar e pedir ao Espírito Santo para encher este vaso que talvez está quase se acabando. A sua fé, a sua esperança. Peça ao Espírito de Deus nesta tarde. Peça ao Espírito de Deus nesta tarde para encher o teu vaso. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Queima de novo, Jesus. Deixa queimar, deixa queimar. Queima de novo, Jesus, nossos corações. Deixa queimar. Nós queremos nos apaixonar por Ti de novo, deixa queimar, Jesus. Deixa queimar. Enche de amor, Senhor, enche de vigor, enche de esperança. Que arde no teu peito. Oh, uma porção sobre cada uma de nós nesta tarde. Uma porção do Espírito de vida, de renovo, de fortalecimento sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre o teu chamado. Receba a porção de Deus sobre a tua vida. Receba a porção de Deus sobre a tua casa. Receba a porção de Deus sobre o teu casamento. Receba a porção de Deus sobre o teu ministério. Receba a porção de Deus. Receba a porção de Deus de renovo, de vida, de alegria, de fortalecimento, de renovo. E acende a chama. Vem, acende a chama. Vem, acende a chama. Vem, acende a chama. Atrai o nosso coração para Ti de novo, acende Jesus. a chama no coração. Não deixa nós olharmos como Pedro olhou para a tempestade, porque o Senhor disse: vem. O Senhor disse: vem. Vem dos quatro cantos, sopra. Sopra sobre nós. Tu sabes, Senhor, sopra sobre nós. Onde eu não consegui, Senhor, me levantar, passei todo dia de cama. Sopra sobre nós. Parecia um peso sobre meu corpo, Senhor. Mas eu sei o que o Senhor tem para esta igreja. E é por isso que Satanás se levanta com as suas setas inflamadas. Mas em nome de Jesus, nesta tarde, há poder no teu nome. 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 Traz vida, Senhor, queima. Queima os nossos corações de novo para Ti. Queima o nosso coração de novo para Ti, Senhor. Deixa queimar. Que todos os ídolos caiam por terra. Todo orgulho, toda inveja, Senhor, toda comparação. Todos os ídolos caiam por terra. 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 E que a nossa adoração, o nosso coração se incline a Ti nesta tarde. O nosso coração se incline a Ti nesta tarde. Queima a frieza geral. Queima a indiferença, Jesus. Aleluia. Se você puder abraçar alguém nesta tarde, nós vamos orar. Estou sentindo uma graça de Deus aqui. Se você puder abraçar a tua irmã, há uma porção de Deus aqui, irmã Inês. É uma porção de Deus aqui neste lugar. Oh, Senhor, nós estamos aqui em unidade nesta tarde. Nós estamos aqui em unidade nesta tarde, Senhor. O que 2 ou 3 concordarem na terra será ligado no céu. Nós estamos ligando a unidade do corpo de Cristo. Nós estamos ligando a unidade do corpo de Cristo. Vem sobre nós Espírito de vida, Espírito de fortalecimento, Espírito de renovo.
aleluia, na tua presença. Ninguém cala a tua igreja, ninguém para a tua igreja, porque ela tem o fogo do Espírito de Deus, porque ela tem presença do Espírito de Deus, porque ela tem o óleo da presença do Espírito de Deus. Renova a tua igreja nesta tarde, em concordância com esta irmã que ela está abraçando. Renova, Senhor, a tua filha, batiza no Espírito Santo, dá dom de línguas, dá variedade de línguas, Senhor, dá dom de cura, dá dom palavra, dom de sabedoria, Senhor, em nome de Jesus. Aonde estão as minhas irmãs agora? Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, renova a tua filha, renova o teu filho, Senhor, renova a tua igreja neste lugar. Nós oramos, Senhor, e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Oh, aleluia.